Exatamente. Nosso programa de hoje, vocês deram para perceber que é sobre os mortos-vivos. Eu propus esse tema na intenção de usar esse maremoto epidemiológico que a gente está tendo, essa infusão de importância nessa coisa de pensar a epidemia com essa situação que a gente está vivendo, para a gente pensar nesse tipo de epidemia um pouco diferente, que em vez de atingir o nosso corpo, atinge essa nossa vontade de viver. E de certa forma o nosso corpo também de forma indireta, né? Como a gente vai ver mais pra frente. Exato. Porque a mente nada mais é do que uma função biológica. A mente não existe só como algo que tá lá. A mente é algo que a gente precisa usar pra viver. Se a gente não usa a mente por tempo suficiente, nosso corpo vai pro saco também. E aí a gente se torna justamente aquela imagem das grandes séries de epidemias zumbis, que são aqueles homens meio decompostos que estão andando e buscando somente comer cérebros, né? Exato. O que eu acho mais legal dessa imagem do zumbi, dessa imagem do morto-vivo, é o fato de que ele não para de agir. Ele continua precisando de um recurso necessário para sobreviver, mas ele para de viver enquanto ser humano, né? Ele vai para um grau inferior de vida, de manutenção da sobrevivência. Ele quase se torna aquela besta do homem sozinho do aristotélico, né? Aristóteles, exato. Ele se torna a besta aristotélica. Com a única é que é uma besta que quer comer outros seres humanos. Exato. Eu acho bom a gente explicar exatamente o que é essa analogia que a gente tá fazendo. Porque se a gente ficar falando só de morto-vivo sem explicar, não vai fazer muito sentido. Vai parecer um podcast de fã do The Walking Dead, sabe? O que é que torna o ser humano vivo? O que é que não que torna, mas o que sinaliza a vida no ser humano? Não é só movimento, não é o cadáver, ele se move, ele tem depois que você morre, você tem várias funções biológicas que continuam funcionando por um tempinho. Você decomposição é movimento, então não é só o movimento que dá vida, e é isso que a noção do morto-vivo captura bem. O morto-vivo ainda se move, mas ele não pensa. O tipo de movimento, vamos dizer assim, que a gente atribui à vida, não é uma mera convulsão. É um movimento proposital, e para você ter propósito, você precisa ter escolha. Exato. E como a gente é volicional, a gente pode escolher, inclusive evitar essa escolha. O que é a essência do que torna uma pessoa um morto-vivo. Aos poucos. É você ir escolhendo evitar as escolhas, né? Exatamente. É você justamente ignorar ou ativamente ignorar aquilo que torna você diferente dessa entidade decomposta. E justamente começar essa decomposição que acaba quando você morre, só que enquanto você tá vivo. É quase como se a putridão, vamos dizer, a parte nojenta e começasse de dentro para fora, e de dentro da própria cabeça. Toda morte, se parar pra pensar, toda morte começa com a perda de uma função biológica, né? A não ser que você seja atropelado a grandes velocidades e pare de existir instantaneamente, sempre você primeiro, o seu rim para de funcionar, o seu fígado para de funcionar, depois o seu coração, e depois, você tem uma ordem. Você escolher parar de pensar é você abrir mão da primeira das funções biológicas que vão levar à sua morte concreta, física.